Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diego, professor de Física aqui da CEJAEP. Eu venho aqui hoje gravar essa resolução de exercício com questões que são questões próximas às que vão cair na prova. Algumas são parecidas, eu só mudo os valores para poder ajudar vocês nessa caminhada aí, porque eu sei que física não é uma matéria muito fácil para alguns, alguns acham mais fácil. Então, vamos lá. Bom, o primeiro tema aqui é termologia. O que você tem que saber mais sobre termologia para levar para a prova? É que quando você está no estado de maior agitação, você também vai ter uma maior temperatura. A mesma coisa é quando você tem no estado de menor agitação, você também possui menor temperatura. É a mesma questão da panela de pressão, né? Quando você tem altas pressão, você também tem altas temperaturas. E aqui, ó, nessa aula a gente vai aprender mais nessa parte da revisão que o grau Celsius, a conversão de grau Celsius para Fahrenheit. Eu vou falar Fahrenheit, porque não é muito fácil, né? Então tá. Ó, 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. Nós vamos aprender a converter isso aqui. Eu só estou mostrando quais são os valores padrões aqui. Mas para converter essas unidades, é preciso. Deixa eu mostrar aqui no próximo slide. Você pode converter de maneira fácil, como é que é a maneira que eu vou ensinar aqui agora, ou de uma maneira difícil que você utiliza uma fórmula de conversão, que eu vou mostrar mais à frente. Vou mostrar a primeira maneira mais fácil para vocês chegar na prova logo e já matar essas questões. Vamos lá. Então, convertendo de graus Celsius para Fahrenheit, multiplicamos a temperatura em graus Celsius por 1,8 e somamos 32. É só isso. Aí eu dei um exemplinho aqui, ó. Eu vou converter de 15 graus para Fahrenheit. Então ficaria 15 vezes esse 1,8. Aqui, ó, 15 vezes 1,8. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais visível. Então tá. Seria esse 1,8 vezes o 15. Aqui, ó, que daria 27. Mais o 32 aqui que eu avisei, não, é mais 32. Então, 15 graus Celsius equivale a 59 Fahrenheit. Para quem não entendeu, eu vou dar outro exemplo para ver se vocês entendem. Calma aí, vou mostrar aqui mais um exemplo. Bom, agora aqui é ao contrário. Como é que seria ao contrário? Seria de Fahrenheit para Celsius. Então a gente faria o quê? A gente, em vez de a gente somar, a gente subtrai 32 e depois divide por 1,8. Porque o outro não era multiplicar, esse aqui é dividir. Então vamos lá. Você pega vamos converter com a temperatura de 40 Fahrenheit para graus Celsius. Como é que a gente faz? Pega esse 40, subtrai pelo 32, aqui ó, 40 por 32, que vai dar o que? 8, né? Aí esse 8 você divide por 1,8 aqui, ó, que vai dar 4,4 graus Celsius. Entendeu? Essa é a maneira fácil. Então, assim, vocês tentem pegar essa maneira mais fácil, porque a outra maneira é um pouquinho complicada. Você usa a regra de 3. Eu vou mostrar agora. Bom, só para contextualizar, no Brasil a unidade que a gente usa é o Celsius, né? Mas em países de origem inglesa, eles usam o Fahrenheit. E aqui a gente tem a formulazinha, né? Que é uma expressão algébrica, né? Que é a temperatura em graus Celsius sobre 5, que é igual à temperatura de Fahrenheit menos o 32 que eu falei, sobre 9. Vamos fazer um exemplinho aqui então. Ó. No Rio de Janeiro foi registrada a temperatura de 36 graus Celsius. Qual seria a temperatura correspondente em Fahrenheit? Bom, a gente utilizando a fórmula que eu dei aqui, ó, você pode perceber que
O TC, que é aqui esse 36 que ele deu, né? Aqui, ó. O TC aqui é 36 graus. Sobre os 5, essas partes aqui de baixo, elas já estão na fórmula. Então, vai estar isso aqui na prova. Essa formulazinha que eu dei no slide anterior vai estar na prova. Então, vamos lá. Você pega o 36, põe sobre 5. Aí, o que a gente quer saber não é o faroeste, então o TF mantém aqui, ó. Esse TF mantém. Entendeu? Então, como é que a gente resolveria isso? Deixa eu apagar aqui. Primeira coisa é multiplicar cruzado. Vou botar aqui, ó. Você multiplica cruzado. Entendeu? E como se fosse uma regra de 3. Aí o que você faz? 5 vezes TF é TF, né? 5 TF aqui, ó. Vou botar até tudo aqui, ó. Aí vai 5 vezes menos 32, fica aqui, ó. 5 vezes 32. Entenderam? Aí, deixa eu apagar aqui para não ficar muito. Agora o outro é 36 vezes. Deixa eu botar aqui de verde. 36 vezes 9 aqui, ó. Aqui é só ela, a questão toda montada. Isso aqui era só ela montada. Tá, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Aí eu fiz 5 vezes TF, que dá 5 TF. Aí eu botei essa vírgulazinha aqui, observa que eu botei uma vírgula, foi para separar, tanto faz, se eu fizesse assim, tanto faz. Foi só para separar, porque é duas multiplicações, tem que multiplicar por TF, aqui ó, por TF e por 32, então seria duas multiplicações. Aí então ficou o quê? 5TF menos 160, aí 36 vezes 9 dá 324. E mantém o sinalzinho de igual aqui, ó. Porque aqui é um lado e aqui é outro lado. Entendeu? Vamos lá, deixa eu apagar aqui de novo. Então tá, partindo desse princípio, a gente calculou um lado, vamos calcular o outro. Nesse caso aqui, você tem o quê? Você tem uma subtração aqui. Quando você subtrai, você tem que passar para o outro lado, não é? Só que ele está negativo, então ele passa para o outro lado positivo. Aí ficaria mais 160, né? Como está ali na imagem ali, é só para ilustrar mesmo. Aqui, ó. Tá bem aqui nessa parte aqui, ó. Aí daqui vem para cá. Estão vendo? Aí ficaria 324 mais 160, aí mantém esse 5TF aqui, ó, que é o outro lado. Entenderam? Aí somando isso aqui, você vai ter 484, né? E o 5TF continua aqui, ó. Estão observando, né? Tá. Aí o que você faz agora? O 5TF ele é uma multiplicação, não é uma multiplicação, ele está multiplicando esses 5 vezes TF. Então o que você faz? Você pega quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, só um momento. Tá. Então o 5 ele passa para baixo, porque ele está dividindo. Então você dividir 484 por 5 vai dar essa temperatura aqui, 996,8. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit correspondente a 36 graus é 96,8 Fahrenheit. Entenderam? Por isso que eu falo, o método anterior que eu ensinei é muito mais fácil, né? Você, dependendo da conversão, você utiliza o 32, multiplica ou divide por 1,8, é mais tranquilo do que fazer essa resolução toda aqui, né? Vamos lá, mais um exemplo. Agora ao contrário, né? Converter para graus Celsius. É a mesma coisa, a gente tem a formulazinha, né? A gente vai descobrir esse aqui agora. A gente não sabe. Então, os valores de baixo você mantém, o da fórmula, né? Então, o que você quer saber? Quanto que é 70 Fahrenheit correspondente aos Celsius? Então,
você tem que fazer o quê? No TF, na temperatura de Fahrenheit, você põe o 70. Esse aqui já está na fórmula, que é o 32. Aí o que você faz? A mesma coisa. Só que aqui, antes de você multiplicar, como tem uma subtração, você tem que subtrair primeiro. Aí você faz assim, ó, você subtrai, né? Daria 38. Aí que mantém um 9, né? 70 menos 32 dá 38, que mantém um sobre 9. Nossa, mas é complicado. Primeira vez que eu utilizo esse programa aqui, é por isso que o mouse não está muito bom. Aí ficaria esse igual aqui, né? Aí o TC sobre 5. Mesma coisa. Nossa. É só para ilustrar para vocês. Aí faria o quê? O 5 vezes o 38 e o TC vezes 9. Aí ficaria como? Ficaria isso aqui, ó. Mas eu vou botar aqui na frente, ó. 9TC igual a 5 vezes 38 é 190. Entendeu? Aí quem está multiplicando aqui, ó, ele passa para baixo dividindo. Aí o que você faz? Você passa ele para baixo. Esse 9 aqui, ó, 9TC, ele vai vir para cá, ó, porque ele está multiplicando, então ele vai dividir. Aí ficaria 190 dividido por 9. Então a temperatura de 70 Fahrenheit em graus Celsius é 21,1 graus Celsius. Entenderam? Vamos adiante. Agora vamos começar o tema de ondulatória e acústica, que é um tema muito importante, e é mais importante vocês levarem para a prova a teoria, porque assim, a prova não vai ser só cálculo não, gente, vocês têm que estudar as teorias também. Aí aqui eu coloquei aqui no slide para ajudar vocês. Vamos lá. As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais e tridimensionais, que se propagam por meio de perturbações em meios físicos, como sólidos e fluidos. São captados pelos ouvidos, transformados pela cóclea e interpretada pelo cérebro. Suas características principais são, importante, intensidade, altura, timbre, amplitude, frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação. E elas se propagam por meio de oscilações em meios físicos, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Levem isso para a prova. Agora uma questão de cálculo, um cálculo simples aqui, de onda sonora. Vamos lá. Uma onda sonora se propaga no ar com a velocidade de 340 metros por segundo. Lembrando que metros por segundo é o Sistema Internacional de Medidas para a Velocidade, a uma frequência de 10.000 Hz. Com isso, calcule o comprimento de onda dessa onda sonora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar a fórmula de velocidade de propagação da onda, que é o quê? Velocidade de propagação sobre o lambda. O lambda é o comprimento da onda e F é a frequência. O que ele te deu aqui? Ele te deu esse 340, que é a velocidade, aqui, ó. Essa fórmula também vai estar na prova. Igual o comprimento de onda, que ele não te deu, que é o que ele quer saber, né? Vezes o 10.000 Hz aqui, ó. É só você aplicar a fórmula. Lembrem disso, apliquem a fórmula. Aí aqui é a mesma coisa, ó, preste atenção. Sempre, tá vendo que o 340 tá só? O outro lado tem uma multiplicação. Então, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Não já falei isso? Então, ficaria o 340, né? Aqui em cima. E esse 1000 passaria para baixo aqui, ó. Como eu havia dito. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito bonito, não. Aí o que nós faremos? Dividiríamos os 340 por 10.000. Para facilitar, você pode cortar os zeros aqui, ó. Corta um zero, corta outro zero, aí ficaria 34 dividido para 1000. Vamos lá. Então é só isso, gente. É só vocês colocar nessa formulazinha aqui
Aí caso, vou ter mais um exemplo, mas caso ele não ponha desse lado, que ficaria mais fácil, é só a multiplicação, né? Você vai ter que passar para o outro lado aqui, igual eu te falei, ó, 10.000 passa para baixo. É só no caso, por exemplo, ele queira saber só a velocidade, não precisa fazer essa questão, quem está multiplicando passa para dividir, vai passar para quem está dividindo, entendeu? Vamos lá para mais um exemplo aqui. Ó, sabendo que uma onda sonora viaja pelo ar com a velocidade de 240 metros por segundo e possui um comprimento de onda de 1,4 metros, utilize a equação fundamental da ondulatória para determinar a frequência desse som. Bom, aqui é a mesma coisa, né? Ó, mesma fórmula, né? Velocidade, propagação, comprimento de onda e frequência. Ele te deu a velocidade 240, tá aqui 240, V, né? Comprimento de onda ele deu. Então essa questão ele vai querer saber só a frequência. É a mesma coisa da questão anterior. Assim, 1,4 está multiplicando, o outro está só. Quem está só continua só e quem está multiplicando passa para baixo. Então esse 1,4 aqui, ó, passa para baixo. Então como é que ficaria? Ficaria desse jeito aqui, ó. 240 que estava só e 1,4 passou para baixo. O F é o que você quer saber, que é a frequência. Então vamos aqui apagar aqui. Então 240 dividido para 1,4, a resposta é simples. 171. Acharam difícil? Depois postem lá nos comentários o que vocês acharam. É isso aí, é assim, você tem a fórmula, você aplica ela, é sucesso. Entendeu? Vamos lá. Vamos para outro assunto agora, óptica. Entre as alternativas abaixo, quais delas são princípios estudados na ótica? Bom, eu acho importante você levar para a prova os princípios, porque assim, como você vai saber um conteúdo se você não sabe nenhum dos princípios? Aí aqui tá, ó, princípios da ótica. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. É um princípio da ótica? É sim, um princípio da ótica. Princípio da constância da velocidade da luz. É um princípio da ótica? Não, não é um princípio da ótica. Princípio da independência dos raios luminosos. É um princípio da ótica? Não é um princípio da ótica. Quer dizer, esse aqui é um princípio da ótica, desculpa, gente. O princípio da reversibilidade dos raios luminosos é um princípio da ótica também. Vamos lá. Qual dessas alternativas aqui não é um fenômeno óptico? Essa aqui é uma boa pergunta que pode até cair na prova, hein? Bom, reflexão. Você acha que reflexão é um princípio óptico? Com certeza. Refração? Também. Dispersão? Também. E polarização? Também. Então, qual não é aqui? A frequência, né? Então, vamos lá. Agora, entrando na parte da ótica de reflexão da luz, eu botei aqui um conceitozinho relacionado à primeira lei da reflexão, que nos diz o quê? A direção normal e os raios da luz incidente e refletidos estão contidos no mesmo plano. Ou seja, observe que esse lado não é igual a esse lado. Observe. Ou seja, são coplanar, não é? Agora, relacionando a questão do ângulo, ó, o ângulo da incidência dos raios de luz, que é esse aqui, ó, esse aqui, em relação à reta normal, que a reta normal aqui, ela possui um ângulo de 90 graus, só para ficar bem claro, né? E esse ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. A gente vai perceber isso nas questões mais à frente. Aí os tipos de reflexão, né, para ficar bem claro para vocês, tem a reflexão regular, que é aquela mais comum, né? Bateu no espelho, ele reflete. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar assim para vocês verem, ó. Ele reflete na direção exata. Já a reflexão irregular, ela é um pouco difusa, tá vendo? Ela não anda para cá, ela anda para cá, ó.
ela se difunde mais. Então, teoricamente, só botar assim um conceito, ó, reflexão regular, chamada de reflexão espetacular. É uma reflexão que ocorre quando a luz é refletida por meio de uma superfície lisa e polida. A irregular é conhecida também como difusa, porque a luz é refletida numa superfície rugosa, que é o detalhe, levando ao surgimento de raios de luz indefinidos, ou seja, não tem direção exata, e propagando em várias direções. Um exemplo clássico, a lâmpada. Então, agora vamos entrar aqui na parte do cálculo. O cálculo de reflexão ele é mais tranquilo, deixa eu mostrar para vocês. O que a lei postula da segunda lei? É que o ângulo ele é de reflexão ele é o mesmo que o de incidência, como eu havia falado no slide anterior. Então, vamos tentar resolver essa questãozinha aqui, ó. Determine o ângulo de incidência, que é o OI, aí parece um O, né? E o ângulo de reflexão de um raio de luz que incide no espelho plano, que é um detalhezinho, formando um ângulo de 40 graus com a superfície. Como eu havia dito, os ângulos das retas normal, eles são de 90 graus para uma superfície refletora, né? Então, como é que seria? O ângulo não é igual ao outro? Como é que a gente faria? Você pegaria o ângulo de reflexão mais o ângulo de... Como é que fala? O ângulo de incidência, que vai dar igual ao ângulo da reta normal. Só que ele quer saber o de incidência. Então, como é que fazemos? Pegamos esse 40 aqui, ó, que é positivo, ele está aqui positivo, não esqueçam disso. Ele passa para o outro lado negativo. Então seria o ângulo da reta normal, que é 90, menos esse 40, que é o ângulo de reflexão. Então o ângulo de incidência aqui, ele é igual a 50 graus. Entenderam? Essas questões aqui são mais simples. É só para vocês tentarem, como é que faz? Compreender essa questão da incidência e da reflexão nos espelhos. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, mais uma questão. Só que essa questão aqui é um pouquinho mais... ela tenta meio que confundir o candidato, mas, ó, um raio de luz incide um ângulo de 25 graus em relação à superfície refletora. Ou seja, um raio de luz incide. Ele não fala que é diretamente um ângulo incidente, entendeu? Você tem que saber interpretar. Sofrendo assim uma reflexão regular. O ângulo de reflexão desse raio de luz é igual a... Mesma coisa, gente. Eu até tirei aquela parte do... Como é que fala? Aquela parte que começava aqui, o 25, o 40 na frente, vocês lembram? Deixa eu botar aqui, ó. Lembra que o raio de reflexão começava, era 40 graus no início, aí fazia igual. Eu até cortei essa parte porque é igual, é a mesma coisa, entendeu? Então seria o ângulo de incidência, que é o ângulo de incidência igual a 90 graus, que é o ângulo da reta, menos, porque o 25 estaria aqui na frente positivo, menos o 25. Então o ângulo de incidência é 65. É só isso, gente. Simples assim. Quem pensa falar física é complexa e tal, não. Basta você tentar entendê-la. Então, agora falamos sobre reflexão, vamos falar sobre refração. Bom, a refração ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparentes, como a água e o ar. Bom, então o índice de refração ele vai ser maior na água do que no ar. Você pode perceber aqui por essa imagem, que parece que o lápis está quebrado, né? Tá, sei lá, tá em posições diferentes. Isso aqui é um índice de refração alto, né? Bom, aí temos o conceito da questão de, você tem que calcular o índice de refração relativo. Aí a gente tem essa formulazinha aqui, ó. N
1,2, 1 sobre 1, 2, né? É igual a V2 e V1. Ou seja, a velocidade de propagação de V2 sobre V1. E ponho na cabeça, sempre V2 e N2 vai estar em cima. Ou seja, a questão vai dar um valor, esse valor geralmente é o N1. Aí ele vai, ou o V1, né? Aí ele vai querer saber qual é V2 ou N2, entendeu? Então, N é igual a índice de refração relativo, aqui ó, índice de refração do meio de origem, e V1 e V2 é a velocidade de propagação da luz. É só para ficar bem conceitual para vocês. Agora fazendo uma questão aqui, observe. Ó, determina o índice de refração absoluto de um meio óptico que a luz se propaga com velocidade 2,4 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O que eu falei? O que ele dá geralmente é V1 ou N2, como eu havia dito. Ou N1, quer dizer, desculpa. Então, ele sempre vai estar embaixo. Vai estar no denominador. Então, vamos lá. Aí o que ele quer saber é esse índice utilizando o V2. Então você faz o que? Você põe V2 sobre V1. V2 não é 3,0 vezes 10 elevado a 8? Isso aqui, ó, para quem não sabe, isso aqui é uma notação científica. É muito utilizado para quem for fazer química, farmácia ou física. Você vai ver muito isso aqui, é notação, é um N, tá, gente? Porque é horrível você escrever no mouse. Notação científica. Notação C aqui. Então, como é que vamos realizar esse cálculo? É simples, gente. Você cortou 10,8, cortou aqui, ó, cortou os dois elevado a 8, acabou. É só você dividir 3, vou botar até o símbolo de divisão aqui, por 2,4. Então você vai obter qual valor? 1,25. Então, o índice de refração absoluto é 1,25. É só isso. Agora aqui uma questão mais teórica, né? Uma bolha de ar imersa em vidro apresenta o formato de figura quando 3 raios de luz paralelo o atingem. Observa-se que o seu comportamento óptico é de 1. Vamos lá. Ele quer saber qual dessas questões aqui está relacionado aos raios de luz paralelos. Então, o que vocês acham? De acordo com a figura aqui, ele está falando de uma bolha de ar. Cadê? Ó, bolha de ar. Ou seja, não é a água. Se não é a água, então o sentido ele é menos, a refração é menor. Então, o que seria isso aqui? Um espelho, uma lente ou uma lâmina? É uma lente. Aí ela é o quê? Convergente ou divergente? Divergente. Por que é divergente? Você dá para ver que os raios eles integram direto à lente. Eles não têm uma certa convergência, entendeu? Sim, é só para ilustrar para vocês, assim. Mas vai cair essa questão da teoria na prova, gente. Não fiquem só nessa, a prova é só cálculo. A prova da etapa 1 tem muito cálculo, mas a da etapa 2 tem assim 40 a 50% da prova é teórica. Então levem isso para a prova. E é isso, pessoal. Foi muito bom aqui estar com vocês. É um prazer aqui ser professor de vocês, estar trabalhando aqui no Seja App. É uma experiência nova para mim, eu estou gostando muito. E obrigado e bons estudos. Abraço.